Sejam bem-vindos à segunda temporada do Café com Cacau. E como vocês podem ver, a gente já tem duas meninas lindas e maravilhosas no nosso painel. Mas eu já vou explicar o que está acontecendo, né? Esse nosso novo formato é porque a gente se tornou mais chique graças a uma parceria que a gente está fazendo com essas meninas incríveis da Pentakill, que é uma agência de soluções digitais focadas em comunicação e design, né, meninas? Então, quero dar as boas-vindas, porque elas vão ser as nossas convidadas fixas dessa temporada para conversar com a gente bastante coisa aí sobre o nosso mercado, tanto digital quanto o mercado. E é isso. Apresentar a Lelê, nossa maravilhosa Ariana. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom, amiga. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E a Carolzinha, linda e maravilhosa, nossa geminiana, mas é mais leonina, né? Olha esse poder dessa mulher. mulher. Gente, realmente não dá para negar, né? Só já disse que tem leão aí no mapa. Então esse é o meu glow mesmo, aceitem, eu sou... É isso, né? Arrasaram, gurias. Como é que vocês estão se sentindo? Eu gosto de começar o programa perguntando como a gente está se sentindo para... Quando a gente é honesta com o que está acontecendo, tipo assim, ó, tô com na mão, já vai dando uma... Sim, não. Tô me sentindo tendo que sair da minha zona de conforto. Isso daí, com certeza. Que a gente não faz nada muito visual, né, amiga? Inclusive, é uma coisa que a gente queria aderir. Não, eu tô super animada justamente por isso, assim, eu acho que vai ser uma oportunidade bem boa, tanto para mim e para Carol, a gente treinar essa parte mais do vídeo, né, e tudo, e também para o pessoal conhecer a gente, né, porque a gente acaba ficando muito nos bastidores da Penta. E tô super animada. Ai, que bom, Gurias. Sim. Eu, na minha honestidade, é que eu tô um pouquinho nervosa, porque eu me acostumei com a questão de live. Normalmente é o contrário, né? Mas eu me acostumei com a questão de live, assim, de ser na espontaneidade da coisa. Então, esse rolê mais gravado tá me trazendo friozinho na barriga, que eu acho que é o que a Carol comentou, de tipo, estou saindo da minha zona de conforto. Mas eu acho que é aí que a gente cresce, é aí que as coisas se proliferam. Então, é sobre isso. Com certeza. Enfim, gurias, eu tô bem animada com essa segunda temporada, porque, na verdade, o Café com Cacau, ele nasceu muito na espontaneidade da coisa, sabe? Foram vários bastas, assim, que eu dei na minha vida, principalmente com muitas coisas engessadas e padronizadas do ambiente digital, de como deveríamos apresentar a nossa marca, ou como deveríamos ser um negócio no digital. Então foi meio que um surto meu, assim, tipo, não, vou fazer de acordo com o que o meu coração manda. E aí nasceu esse ambiente para ser justamente uma troca espontânea para a gente conversar sobre as nossas visões, as nossas percepções. E o processo todo da primeira temporada, né, já fazendo um gancho, ele foi espontâneo, mas ele foi coligado, sabe? As coisas foram se construindo na medida do processo, e eu acho que até fazer esse highlight, assim, porque me deixou muito impressionada, né? Que quando a gente deixa a coisa fluir, ela acontece. A gente precisa de uma estrutura mínima, uma ideia, uma organização, com certeza, mas a magia da coisa acontece quando a gente se permite também viver aquele ambiente do desconhecido, né? E não colocar tantas diretrizes, assim. Então, no último episódio, no último blend, né, a gente conversou justamente, como eu disse, foi uma construção, assim. Então, no último blend, a gente chegou numa revisão de tudo que aconteceu nessa primeira temporada, se dando conta de que, para que a gente lide de uma forma protagonista e responsável com o nosso contexto social, né, para que a gente atualize essa estrutura social que está cheia de coisa retrógrada, que a gente já bem sabe, é muito importante que cada ser humano, principalmente a nossa geração millennials e geração Z, tome liderança das nossas próprias visões, né? Sim. E para mim, o empreendedorismo tem tudo a ver com isso. Então, eu achei bem interessante que o fato da gente já ter sentido de falar sobre o empreendedorismo a partir das nossas visões como empreendedoras, já tem a ver com, né, já liga com o gancho de onde terminou a primeira temporada. Sim. Então,
eu separei algumas perguntas para a gente poder debater, assim, para a gente falar das nossas experiências, mas para a gente ter uma baliza de tipo para onde estamos indo, mas sintam-se bem à vontade para conversar daquilo que vem aí na mente de vocês. Beleza. Então, a primeira pergunta que eu separei para a gente é: o que é o empreendedorismo para cada uma de nós e o que ele representa no contexto social? O empreendedorismo, para mim, é assim a minha vida, entendeu? É um estilo de vida, porque não é que nem um emprego qualquer que você tem, vamos dizer, que você bate a carteira ali segunda a sexta, de tal horário a tal horário, né? Você vive aquilo. Tipo, empreender se torna o foco da sua vida, né? Querendo ou não, porque tudo aquilo ali depende de você. Isso é bom às vezes, é ruim às vezes, mas é isso, é um desafio. Eu acho que é botar a cara a tapa, entendeu? Não ter medo, porque é isso que você estava falando. Muitas vezes a gente tem esse medo, mas eu acho que essa força e essa vontade, né, de tipo enfrentar os nossos medos e botar a cara a tapa, para mim isso é empreender. Sim. Muito legal. E o que ele representa para ti no contexto social, amiga? Porque isso foi bastante o que ele é para ti, né? Mas agora num coletivo. Num contexto social, gente, eu acho assim essencial, porque a gente vê muitas empresas multinacionais, né, empresas grandes, até mesmo empresas médias, né? E, por exemplo, eu quando trabalhava numa empresa que não era minha, né, no caso, a gente acaba não tendo tanto esse protagonismo que a Cacau fala, né? Tipo, a gente acaba trabalhando para alguém, né? E o empreender para mim assim me trouxe primeiro autoestima, entendeu? Tipo, me trouxe consciência de classe, me trouxe tudo isso, entendeu? Consciência de que eu sou parte da sociedade, entendeu? Uma parte que funciona e que é importante para a sociedade, sabe? Acho que isso resumindo, seria isso. Adorei tuas visões. E tu, Carol? Bom, eu acho que pensando na questão assim da sociedade, empreender, eu acho que é trazer soluções da gente para a sociedade, é trazer soluções para a vida das pessoas, é conseguir contribuir de uma forma positiva, mas para a vida dessas pessoas, mas sem deixar de lado a liberdade. Eu acho que empreender traz muita liberdade também. Para mim, realmente, acho que se for pensar em alguma coisa que o empreendedorismo me trouxe, foi a questão da liberdade, de poder fazer o meu trabalho da forma como eu quero, me estruturar de uma forma correta, e também ter essa liberdade de poder fazer as coisas no meu tempo, de não ser uma questão muito com pressão, entender como eu quero ser uma líder no futuro também. Acho que empreender é a gente pensar também nas pessoas que a gente vai trabalhar junto, como parceiros, e não só como pessoas que vão trazer lucro para a gente, ou não sei, que vão fazer a gente crescer. Acho que empreender é muito bom para o nosso desenvolvimento como pessoa, assim. Acho que todo mundo na vida um dia deveria empreender, e para entender como é você ser realmente o dono de si. Eu acho que é meio a gente colocar os nossos sonhos ali na prática, sabe? Ser o protagonista da sua vida 100%. Sim. Ai, que lindo, gurias. Eu tô emocionada, até fiquei arrepiada, assim. Vocês basicamente resumiram também o que eu sinto sobre o empreendedorismo, sabe? Eu vejo como uma oportunidade, um espaço que existe para a gente inovar o mercado, né? Eu vejo que se tem um lugar que a gente pode fazer a diferença é a partir da nossa posição como empreendedoras. Bem como vocês disseram, assim, tipo, regendo no meu ritmo, de acordo com os valores que fazem sentido para mim, nos horários que fazem sentido para o meu ciclo,
né, e desenvolvendo relações a partir de um colaborativismo. Né? Eu acho que até essa é uma visão mais nova assim, para o empreendedorismo atual, porque até pouco tempo, e ainda existe, na verdade, a competição. Né? Uhum. O que a gente realmente, o que mais a gente vê e via, né? Eu acho que realmente a gente tem quebrado um pouco nessa onda da rivalidade, mas era isso, né? Competição. E eu acho muito legal, porque, por exemplo, eu e a Carol, a Pentakill, a gente traz soluções diferentes de outra empresa do mesmo nicho. A gente não tem por que competir, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, assim. Sim, não é porque a gente é uma agência de marketing que a gente não precisa de uma outra agência de marketing. Acho que tem espaço para todo mundo crescer, dá para um ajudar o outro, sabe? E é aquela história, quem é de verdade sempre se destaca. Então, dá para todo mundo dar as mãos e crescer junto, oferecer um trabalho do outro, né? Sem ter que ser aquele formato de empresa que suga a outra pessoa para poder se dar bem, assim. Total. E eu, assim, na área do design gráfico, né, eu vi muito mais oportunidade realmente até da minha criatividade aflorar, sabe? Porque às vezes quando a gente trabalha, assim, para uma outra pessoa, né, a gente tem que fazer a arte que, vamos supor, você sabe que aquela pessoa vai gostar e vai aprovar, e é isso, beleza. Agora, quando você empreende, você tem a oportunidade de ser criativo. É isso que você falou. Trazer soluções novas, sabe? E isso é uma coisa que eu acho muito importante, assim, realmente. A gente parar de reproduzir e começar a criar, sabe? Ai, linda, sim, exatamente, assim, eu acho que o empreendedorismo, ele vem já na vida da pessoa depois de um certo tipo de processo de autoconhecimento, como a Carol falou, assim, acho que todo mundo tinha que empreender, eu também sinto, e eu sinto que daqui a um pouco a gente vai estar tão mais vivo na importância do empreendedorismo que isso vai ser até implementado para as novas escolas, sabe? Essa visão de autogestão, deixar o teu registro de legado no mundo, o que tu realmente contribui, então, para essas lacunas que tu vê acontecendo. Porque, para mim também, assim, o empreendedorismo, daí não só na questão do contexto, mas para mim, Cacau, ele representa uma resistência, sabe? Porque sempre tem, a gente cresceu nesse sistema que quer nos padronizar, para nos maquinalizar e deixar todo mundo igual, para favorecer o poder na mão do sabemos bem quem. E eu acho que a gente também, como mulheres, né, empreendedoras, jovens, a gente, além de tudo isso, né, o desafio de empreender, a gente passou por muitas barreiras, né, até internas mesmo, da gente se sentir capaz e achar que pode fazer isso, né? Exato, claro, porque tem todo esse ambiente mais liberto, bem como a Lele falou, para criatividade. Então, como eu estava dizendo, é uma resistência, porque eu vim. A minha história toda assim foi eu me debatendo nesse não pertenço a esses padrões que dizem que eu tenho que ser, mas também não conheço outro ambiente. Então, para mim ter chegado nesse lugar de eu vou ser a minha própria chefe, é uma forma de eu seguir firme em quem eu sou, sabe? Tipo, mano, eu não preciso me prostituir para poder ser uma pessoa bem-sucedida, para ser feliz, para ter um registro na sociedade, sabe? Com certeza. Sim. Eu acho que a gente até já pode entrar um pouco na próxima questão, né? Que seria o porquê você empreende, né? Exato. Para mim foi isso, assim, exatamente isso que você falou. Eu estava me sentindo perdida, completamente desvalorizada, assim, tipo, eu sabia que eu amava o design, né? Isso eu digo durante a faculdade de design, no período, né? Eu sabia que eu amava o design, mas eu não sabia que rumo minha vida ia tomar, assim, eu trabalhava com design antes em uma outra empresa, me sentia muito desvalorizada, não conseguia, eu não sentia que eu entregava tudo que eu podia entregar, no sentido de arte, né? E, nossa, a Penta veio como, assim, um salvamento na minha vida. Sim.
Eu também, eu comecei a fazer o jornalismo e eu já comecei a trabalhar mais nessa área de social media, mas eu sempre trabalhei com computador, então sempre fui me especializando mais nessa área de computadores, mas aí eu fui para o jornalismo e eu acho que o marketing digital ele uniu as duas coisas que eu gostava muito, que foi muito essa parte da comunicação e também que eu desenvolvi toda no jornalismo, na faculdade, trabalhando nos lugares que eu trabalhei em agência de moda, de marketing de moda, trabalhei em agência de marketing jurídico, então eu consumi muitos tipos de comunicação diferentes e com isso eu comecei a gostar muito dessa área de marketing digital. A parte digital eu comecei a amar, mas ainda não. E eu queria empreender. Eu tinha uma loja de joias, e aí eu sempre gostei de empreender. Desde criança eu vendia figurinha na escola, para vocês terem noção. Até o meu e-mail é o mesmo até hoje, Caroline_Sticker, porque eu vendia figurinha quando era criança para a criançada do colégio. Então, eu sempre meio que tive essa ideia de querer ter ali o meu próprio dinheirinho, eu mesma fazendo o meu próprio dinheiro, porque eu acho que o empreendedorismo ele começa dessa forma pequena, vendendo coisa de casa, vendendo bolo, vendendo qualquer coisa, tudo é empreendedorismo, eu acredito. Uhum. E eu acho que isso sempre eu gostei muito, porque minha mãe sempre foi muito independente também, ela sempre trabalhou por conta, então foi. E ela sempre colocou muito essa questão da independência na minha cabeça e de eu ter meu próprio dinheiro para fazer minhas próprias coisas e estudar, nunca deixar de estudar. Então, aí quando eu estava trabalhando no marketing jurídico, surgiu a proposta, né, da gente montar a agência A e que eu acho que a Penta? gente vai isso, e eu já estava assim querendo sair, não era muito minha área e não tinha muito minha cara. Eu gosto de trabalhar com vários estilos assim, não gostava só de ser focada em uma coisa. Então, e eu tinha muito essa vontade de ser também a minha própria. Eu era gerente de marketing já, mas eu queria de comandar, assim, sabe? Não queria ter ainda alguém atrás de mim falando, não, mas você tem que seguir esse caminho. Eu queria realmente criar soluções para as pessoas, sabe? Não ter coisas pré-determinadas, porque eu via gaps, assim, no meu trabalho, que eu pensava, se eu tivesse o meu próprio negócio, eu faria diferente, eu faria assado. Então, foi mais ou menos isso. E aí a gente vai falar, acho que ainda depois da história da Penta. Então, eu não sei se vocês concordam comigo, mas um sentimento que eu sempre tive foi de que eu nasci para fazer algo a mais, assim, eu nunca achei que um trabalho de carteira assinada fosse suficiente, assim, não importa qual fosse, já trabalhei com várias coisas muito legais, inclusive, mas eu sempre senti que eu tinha que fazer algo a mais, assim, que eu tinha que trazer essa mudança mesmo para o mundo, o meu mundo ali, né, o mundo assim, local, digamos. Mas foi nesse sentimento de querer fazer algo a mais que surgiu essa proposta. Um amigo meu e da Carol em comum, da faculdade, sugeriu para a gente criar essa empresa. E num primeiro momento eu não sei, eu não levei tão a sério assim, eu não achei que ia dar tão certo, mas nossa, hoje em dia assim eu vejo que isso mudou minha vida, sabe? Ai, que legal, gurias. Sim. Eu acho que, assim, várias coisas que vocês falaram, na verdade, eu me identifico também, mas eu vou pegar daquele gancho que a Carol tinha falado, que ela via o gap nos ambientes de trabalho dela e pensava, na minha empresa eu faria de outro jeito. E Sim. para mim, assim, ó, desde pequena eu também tinha esse sonho de ser grande. Eu queria ser poderosíssima, sabe? Eu me imaginava já uns glitter salto alto com a minha caminhonete. E aí eu tinha esse sonho de querer ter o meu spa.
eu queria ter o meu café, inclusive quero até hoje, não é à toa que é café com cacau, né? Tá nos guiando aí para um processo. Mas eu acabei no meio do caminho me desvirtuando, né? Eu segui o protocolo, então eu fui para a faculdade, estudei direito, trabalhei no âmbito jurídico, trabalhei no âmbito corporativo. Depois, quando eu viajei, eu trabalhei para empresas de outras pessoas gerindo equipe, gestando equipe, né? E sempre nessa sensação, assim, tipo, uma sensação de incompletude por ver tantas diretrizes mal gestadas, mal geridas e ainda muita incoerência, sabe? Tipo, empresas tendo certos tipos de valores e as dinâmicas internas não sendo coesas com o que eles diziam, sabe? Sim. Então eu tinha essa sensação, principalmente no jurídico, né? Que nem se fala, deveria ser o lugar mais legal. Isso aí é tenso, nossa senhora. Mas no educacional é tão lindo, né, gente? Bom, pelo menos eu trabalhei na Tuiuti, inclusive. Sim. E, gente, é meu amor eterno, assim. Amava trabalhar lá. Então, para mim, assim, foram várias frustrações que foram me permitindo ver que resgatar esse sonho de criança e ao mesmo tempo perceber que eu tinha ideias muito boas para solucionar questões, só que o tempo todo eu estava embaixo das ordens dos meus chefes. Então, se era obviamente no judiciário, tinha todo um rolê muito antigo, retrógrado, que impedia que eu pudesse fazer o meu lugar de diferença. Que eu também sentia isso que nem a Ana Lê, tipo, eu quero vir aqui, ó, para quebrar diretrizes no mundo. Sim. E trabalhando já em empreendimentos, né, nessa questão de gestão de equipes e etc., sempre os donos das empresas aí dizendo, não, aqui a gente não vai fazer dessa forma, desse jeito a gente não quer. Então eu ia me sentindo muito podada. Daí chegou um momento de exaustão também na minha vida que eu parei para pensar, ou até, não me lembro se eu vi um vídeo, acho que foi uma coisa assim, eu vi um vídeo na internet e a pergunta do cara era, você está trabalhando para fazer o sonho do seu chefe acontecer ou o seu sonho? E daí eu, bom... e daí eu pensei, nossa... Deu, mano, não, eu quero o meu sonho, eu quero fazer o meu rolê acontecer, sabe? Sim. Não sei se quanto a isso vocês têm mais alguma coisa para contribuir, eu já posso botar outra questão na mesa. Ah, sim, eu acho que real, empreender também, querendo ou não. Ontem mesmo eu estava revendo um livro meu lá, que eu escrevi quando eu estava nessa agência de marketing jurídico. Eu tinha um chefe que ele incentivava bastante a leitura, então ele dava livros para a gente ler por mês e a gente fazia ali um happy hour no final do mês para discutir sobre isso. Então ele deu esse livro. Que legal, adorei. Muito legal. Eu acho que eu quero ser esse tipo de chefe, sabe? De gestor, na verdade. Eu acho que acrescenta na vida das outras pessoas e que faz com que essa pessoa se aprimore. Eu, apesar de todos os pesares, sempre tive muitos chefes bons, assim, tanto esse quanto a minha chefe lá na Tuiuti, que sempre me incentivaram muito a crescer, assim, sabe? E que eu também sempre dei muita oportunidade para que eles me corrigissem, porque eu acho que tudo vem a partir disso. As pessoas, quando a gente passa a nossa vivência para outras pessoas, a gente também tem que estar aberto para aceitar as críticas, que eu acho que isso que faz com que a gente se construa e seja bons profissionais. E esse livro, ele fez com que eu tivesse um propósito realmente de vida. Às vezes é até meio batido falar sobre isso, né? Mas realmente, assim, acho que é importante a gente ter um propósito de vida, porque isso meio que dá um norte para a gente saber qual é o ponto que a gente está querendo chegar ali. Não precisa ser a longo prazo, assim, um propósito muito distante. Acho que é importante ter propósitos distantes também, mas você pode ter pequenos propósitos, e o meu, entre eles, que eu escrevi desse livro, eu li que eu escrevi em 2019 que eu queria começar a trabalhar com marketing digital e ficar grande nisso. Estava escrito lá. Não necessariamente eu escrevi que eu queria empreender nessa área, que eu queria ter uma agência, até porque isso ainda não passava na minha cabeça por eu estar trabalhando para ele, né? Mas, e eu tinha uma agência de joias, e era uma agência de joias, uma loja de joias.
E aí era isso, era crescer minha loja de joias e estar bem na área do marketing digital. E eu li isso ontem, eu fiquei até emocionada com a minha amiga, eu falei, nossa, cara, realmente, assim, ali eu determinei qual era o meu propósito, porque até então eu nunca tinha parado para pensar qual era o meu propósito, sabe? E é importante a gente ter esse norte, assim, na nossa vida, pelo menos Eu isso acho me ajudou muito. Eu acho que até já deixar o convite para as pessoas que estão nos escutando, que querem empreender ou que já estão no mercado, é muito importante a gente constantemente fazer essa pergunta, né? Porque, como a Carol falou, a gente tem pequenos objetivos, pequenos propósitos, e a gente tem propósitos maiores. E não quer dizer. Hoje até eu estava escutando um programa, um episódio do Saia Justa, e elas estavam falando justamente nesse ponto, assim, que a gente tem propósitos que são imutáveis, que é muito mais aí uma questão espiritual, até de alma, etc. Sim. Mas tem propósitos que a tua clareza muda. Então, quanto mais tu vai caminhando na tua vida e atingindo pequenos objetivos e crescendo, mudando a tua visão de mundo, os teus propósitos eles vão se adaptando também, né? Então, tu pode ter começado, por exemplo, a empreender por causa de grana ou por uma frustração de não sei o que lá. E quanto mais a gente vai crescendo, mais a gente vai acrescentando essa visão, né? Eu senti muito isso que você está falando, Cacau, porque é isso, no começo da Penta, assim, não era isso que eu imaginava que eu ia fazer, aconteceu, entendeu? E nesse processo, nessa caminhada que a Penta está fazendo 3 anos já, nessa caminhada toda, que eu fui descobrindo que esse era meu propósito, assim, que era isso que eu queria, entendeu? Eu acho que realmente a gente muda, né? A gente muda com o tempo, todo mundo muda, então os nossos propósitos também mudam, né? O triste seria se a gente não mudasse, né? Exato. Esse é o problema, inclusive, do mundo, né? Que a gente está tentando conservar um rolê que está precisando mudar, ó, faz horas. Exato. Evolução, né, gente? Vamos evoluir. Acho que o mundo tá aí para evoluir. E quem se adapta e entende essa evolução se dá bem. Quem não consegue se adaptar e evoluir junto com o mundo, eu acho que vai ficar para trás, tá ficando para trás, sabe? Frase real oficial, assim. Mas eu quero aproveitar esse gancho que a Lelê falou de caminho. Gurias, empreender tem os seus propósitos, tem essas liberdades, mas também tem sempre o outro lado da moeda, né? E eu acho que é bem importante a gente falar sobre ele de uma forma bem franca, assim. Então, uma outra pergunta que eu preparei para a gente conversar é quais são os desafios que o empreendedorismo trouxe na vida de vocês? Eu acho tanto assim, ó, externo quanto interno, né? Sim. Então, quem quer falar? Bom, eu acho que, assim, como eu disse, foi muito um processo para mim. Eu não sei, acredito que para a Carol também, né? Foi realmente um processo, porque no começo, até hoje, né, a gente fala no começo, eu não sou a pessoa mais, né, resolvida do mundo, mas eu sentia muito a tal da, como é que é, síndrome da impostora? Sim, aham. Sim, eu sentia muito isso e por conta disso, eu não me imaginava empreendendo, entendeu? E aí, de um dia para o outro, eu era dona, junto com meus colegas, né, meus sócios, de uma empresa. Então, tipo, meu Deus, vocês vão confiar o dinheiro de vocês, o negócio de vocês, né, que a nossa empresa é B2B, né, nas minhas mãos, tipo, meu Deus, olha para mim, sabe? E aos poucos eu fui entendendo o meu valor, entendendo o valor do meu trabalho, entendendo os meus defeitos também, porque a gente, como a Carol disse, acho muito importante você aprender a receber críticas, porque a gente não é perfeito, mas a gente está sempre ali, né, tentando evoluir, no caso. E aí, essa tal da impostora, né, a gente sempre se sente insuficiente, e isso causava muita ansiedade em mim, assim, acho que o principal ponto de todo o rolê, assim, da minha vida, na verdade, é a ansiedade, assim, sabe? Mas é uma coisa que eu tenho aprendido a lidar bem, assim, com relação à Penta, porque como eu já disse, né, a gente já tem 3 anos, então talvez
para você que é um empreendedor ou empreendedora mais recente, talvez você esteja passando por isso, sabe? Que é bem difícil, ainda mais para mulheres e jovens. Não, realmente. Uma coisa que para vocês duas também é legal, só antes, eu não quero te atrapalhar, Carol, mas só um link que vocês duas também são uma parceria, né? Então, assim, vocês podem contar muito uma com a outra, eu acredito que isso pode ter ajudado bastante no teu processo, né, Lele? Isso me ajudou demais, assim, eu tava pensando até ontem, amiga, assim, a Carol é minha psicóloga, entendeu? Não só, tipo... Vice-versa, né? Não, é incrível, é que a gente trabalha cada uma ainda mais com a pandemia, né? Na verdade, a gente está trabalhando meio que cada uma na sua casa. Mas quando a gente se encontra, aí a gente, nossa, passa horas conversando, assim, realmente Verdade. foi um dos pilares, assim, sabe? Para conseguir, assim, ter um pouco mais de autoestima ali no meu trabalho. Eu até quero fazer, agora eu tive uma ideia, acho que a gente pode combinar de fazer um bônus em algum momento, porque eu quero muito escutar de vocês, assim, como é que foi essa questão de trabalhar em parceria, sabe? Porque tem algumas experiências na vida aí que me trouxeram... Acho que a primeira coisa é achar a parceira certa, isso daí é 1 no milhão. Acho que começa aí. Mas Acho vamos que... deixar esse para outra hora. Eu quero te escutar também, Carol, dos desafios aí que foi para ti empreender, enfim. Então, assim, eu comecei a empreender no momento que eu tinha acabado de começar a morar sozinha. Então, eu tinha toda essa questão de contas novas para pagar. Eu estava casada na época e aí tinha toda essa situação também. Como eu ia começar a trabalhar em casa, ser home office, era complicada essa questão, assim, de como que eu vou pagar as minhas contas? Realmente essa era a minha dúvida, porque até então eu era PJ, então no momento que eu decidi sair do meu emprego, realmente quando você é um PJ, você não tem uma grana guardada, você sai com uma mão na frente e outra atrás. Eu acho que é importante a gente sempre falar que quando você trabalha para você, você precisa ter uma grana guardada também. Total. Acho que isso é importante, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Empreendedorismo é uma coisa muito boa, mas é uma coisa muito arriscada. E a gente não pode só romantizar o empreendedorismo e não dizer que é complicado, porque é complicado. Às vezes, no início, a gente estava lembrando disso hoje, a gente não ganhava para pagar as nossas contas, né, amiga? Sim. E a minha única fonte de renda era aquilo e as joias que eu vendia na época, e que realmente aquilo ali me salvava. Mas, assim, a gente não deixou de acreditar em nenhum momento na Penta, e por isso que eu acho que, assim, uma das coisas que é importante a gente pensar é nessa questão de você ter consistência e não desistir. Mesmo quando você pensa assim, putz, cara, se eu tivesse com a carteira assinada, era um dinheiro certo no final do mês. É um dinheiro certo, sabe? Mas você não está investindo no teu sonho. E aí, quando a gente não investe naquilo que a gente realmente acredita, a gente não trabalha com tesão. Então, tipo, e para mim trabalhar com tesão ali, realmente, essa palavra é isso, assim, trabalhar com vontade de fazer aquilo. E eu não sentia mais nos empregos, assim, eu amava entrar no emprego novo, porque eu sentia que era um novo desafio. A partir do momento que aquilo ali já não era mais um novo desafio para mim, e eu já não conseguia mais aprender nada com aquilo deixava de ser legal. Sim. E para mim entender toda hora é um novo desafio, sabe? Empreender é um desafio, né? Tá aqui, assim, agora gravando, é um novo desafio para mim, e isso vai dar um gás para mim, para o meu negócio, sabe? Para eu focar mais em fazer mais produções, assim, para a gente poder colocar na nossa página. Então, eu acho que empreender é muito desafiante, não é fácil, principalmente no início, quando você ainda não tem essa questão financeira bem resolvida, porque isso daí eu acho que é a realidade da maioria dos brasileiros hoje em dia, que quer empreender e tem medo de se jogar de cabeça, porque não é fácil a gente simplesmente jogar tudo pro alto e decidir viver, assim, sem saber o dia de amanhã, porque com CLT a gente sabe realmente o dia de amanhã.
é um dia mais palpável a questão da grana. E eu, claro, sempre tive muito o apoio da minha família, então, querendo ou não, essa questão ainda era mais tranquila para mim. É difícil para outras pessoas, algumas pessoas têm que conciliar um trabalho CLT com empreendedorismo, mas eu acho que não dá para deixar de lado esse sonho, assim, sabe? Acho que tem que começar, em algum momento tem que começar. Acho que fácil nunca vai ser, gente. Nunca vai ser, assim. Realmente é um desafio, que nem a Carol falou, é um constante mudar, se adaptar, tomar na cabeça também, porque tem clientes muito legais, tem clientes que talvez tenham uma outra visão de mundo que você, entendeu? É um constante se adaptar, eu acho. Também acho que é saber quem você tem do lado, né? Assim, tanto de parceiro quanto cliente. Você tem que ter clientes que tenham a ver com a sua filosofia também. Sim. Eu acho que tudo parte daí, né? Da nossa base, da nossa raiz do negócio. Para mim, ali, quando a Lelê falou sobre a síndrome da impostora, isso foi um plano secundário de desafio. Assim, para mim, a parte mais desafiadora foi sentir a pressão da sociedade em me olhar como um alien, sabe? Eu me sentia realmente o patinho feio do tipo, você está fadada para o fracasso porque você não está na CLT, porque você não está num concurso público. Então, para mim, essa, tipo assim, a validação dos outros na minha educação, ela foi muito importante, sabe? Então, eu conto muito com o que a minha família pensa, o que os meus amigos acham. E como eu vim de um processo de 2 anos morando num país de primeiro mundo, trazendo ideias muito diferentes para o Brasil, todo mundo me achava muito louca, assim, tipo, ai, Cacau, que lindo teu sonho, sabe? Mas o Brasil não é assim, minha filha. Quando que tu vai para pagar? Sabe? Então eu claro, tenho até hoje o apoio assim deles, mas ao mesmo tempo sempre com essa preocupação, sabe? Hoje os meus pais conseguem sentir segurança em mim, sabe? E isso para mim também foi uma conquista minha, querendo ou não, nessa persistência. Mas essa sensação assim de negação da sociedade por tu estar fazendo uma coisa diferente, por tu estar sendo um símbolo de resistência, até hoje uma questão bem forte para mim. E um desafio interno tem muito a ver com o que vocês duas falaram, porque eu encontrei daí no empreendedorismo todos os meus monstrinhos, sabe? Então, para mim, empreender é um processo eterno de autoconhecimento. E aí se encontra com o que vocês duas falaram, né? De estar sempre se desafiando. Porque eu tive que me reeducar. Tipo, a gente não é ensinada a ter um controle financeiro, a fazer um planejamento de vida, a fazer como é que chama? Só sei em inglês agora a palavra, o schedule, mas tipo um cronograma de trabalho. Então, tipo assim, na liberdade do Senhor estava eu querendo empreender. Então, eu tive que também aprender a ser a minha própria chefe, né? A lidar com as minhas frustrações, a lidar com as frustrações dos outros. Então, para mim, eu que sou uma pessoa que me cobro muito, tive que fazer bastante terapia. Eu acho que dá, sabe? É uma coisa muito importante. Se você necessário. Gente, se vocês empreendem, contratem terapia. Gente, é muito trabalho. Quero dizer que, assim, às vezes pode parecer, né? Por exemplo, muitas pessoas têm essa visão, né? Trabalha home office, deve trabalhar, deve ser mais de boa, né? Adoraria Enganados. Não, uma coisa bem... sempre boa de pensar, porque é intenso o fluxo e não tem outra pessoa para fazer para você. Quando a gente tem esse mindset, percebam que a Carol fala muito disso e a Lelê também, nessa motivação. Eu tenho o meu propósito, eu sei que do outro jeito não foi feliz para mim. Então, assim, esse é o lugar que eu encontrei para me desenvolver. Então, a gente precisa ter desenvolvido esse mindset de que um desafio te leva para uma superação, né?
Porque é esse o rolê. Se a gente se... eu tive que errar muitas vezes, gente. Eu acredito que as meninas Nossa, também tiveram que errar Ainda muitas você vezes. aprende. fiz muita coisa errada já na minha área. Eu acho que a gente... O problema não é o errar, acho que o problema é a gente não aprender. A gente tem que errar, aprender para poder evoluir, né? Sim. Eu acho que a Uma coisa evolução... que a Lelê tinha até dito, não sei se foi nesse tópico ou no outro, que ela falou humildade, né? Ter humildade de ouvir a crítica, Com porque certeza. até isso eu estava conversando com umas colegas de curso que a gente comprou e ficou bem satisfeitas, assim, com o tratamento em relação aos clientes e às alunas, porque na minha visão, e principalmente quando eu estava trabalhando com atendimento ao público e gestão de equipe, era o que eu dizia para a galera, meninas, eu trabalhava com meninas, né? Meninas, a gente não mostra serviço quando tá tudo tranquilo. A gente mostra serviço quando o erro acontece. Porque a gente tem que se preparar para o erro, para ser boa na hora que a treta acontece. Porque enquanto tá a paz, o Senhor, Todo mundo é bom. é lindo para todo mundo, gostoso o algodão doce. Agora, quando chega o amarguinho da coisa, tu tem que aprender a dar a balanceada ali, né? Girar a tua ciranda. Sim. Eu acho que a principal questão aí é, depois de tudo isso, entendeu? Caiu, levantou, aprendeu, reaprendeu, né? Porque também as coisas, principalmente na nossa área, né, da tecnologia, elas estão sempre mudando. Sempre. Então, O tempo todo. mesmo com tudo isso, você persistir. Isso é o desafio real. E, gurias, eu acho que a gente já está se encaminhando mais assim para uma conclusão desse nosso tópico. E no meu processo de empreender e entender por que que o empreendedorismo era importante na minha vida, eu tive inspirações. E antes de contar as minhas, eu queria saber se vocês tiveram alguma figura de inspiração, mulheres, né? De repente, seria interessante dar o palco Eu tenho. para elas. O meu foram só mulheres, assim, a minha mãe, principalmente. A minha mãe, ela é a principal mulher empreendedora que eu tenho como, assim, como exemplo na minha vida. Ela, enfim, ela veio do nada e trabalhava, assim, o meu pai, logo que ela se separou do meu pai, a gente foi morar junto, só eu, ela e meu irmão, ela sempre arcou com tudo em casa. E era muito difícil, ela era manicure, na época eu ainda não trabalhava, então era muito difícil. E eu acho que eu ver o quanto a minha mãe se auto-superou nesse momento para poder dar a vida que ela queria pra gente, a vida que ela gostaria de ter tido, ela dava pra gente. O que ela pôde fazer, ela fez. E, assim, tudo que ela me ensinou e que ela falou e ainda fala, e todos os toques que ela me dá, assim, como mulher, para eu ser quem eu sou, forte, empoderada. Muitas vezes eu sei que até nem ela sabe que isso é o empoderamento feminino, e eu falo para ela, mas ela me criou assim, ela me criou essa mulher forte. Minha mãe é nordestina, então cresceu com 12 irmãos, e ela é uma mulher muito forte que eu conheço, e eu tenho muito isso comigo, e eu tenho muita admiração por ela, assim, sabe? Pela vida que ela conseguiu trilhar, apesar de todos os pesares, assim, apesar dela não ter tido muito estudo. A minha mãe, ela já foi professora, e ela não teve, nem ela teve muito estudo, e ela era professora lá no Zedoca, assim, sabe? Para ensinar outras pessoas. Então, eu também tenho muito forte essa questão da educação comigo, por causa da minha família, porque não só ela, como as minhas tias também, que trabalharam a vida toda em colégio, na UFPR, enfim, e sempre me passaram muito essa questão de que eu tinha que estudar e desenvolver essa parte, porque a única coisa que ninguém tira da gente é o estudo e é o conhecimento. Eu acho que isso que faz com que eu nunca pare tipo, fique estagnada na questão de conhecimento, principalmente na minha área. Eu acho que essas palavras, assim, eu tenho muito forte na minha cabeça, que minha mãe sempre falou que o estudo podia fazer tudo por mim, o que eu quisesse. E então, acho que é isso. E também, assim, se for falar no quesito famosos, aí a gente já entra
Eu tenho a Rihanna, acho que é uma mulher que acho ela muito foda, é uma mulher preta e que aí a gente já entra na questão do empreendedorismo negro, que eu acho que ela é um exemplo muito foda para mim, por ela ter conseguido chegar onde ela chegou, sendo uma mulher preta de Barbados, e que muita gente não botava fé. Assim, muita gente não botava fé, achava que era só mais uma mulher, e ela conseguiu ter os olhos voltados para ela de grandes marcas, assim, porque eu gosto muito do mundo da moda, enfim, e ela conseguiu ter grandes marcas que nunca olharam para pretos como olharam para ela. Ela se desenvolveu no meio empreendedor de uma forma muito única, assim. Então, acho que ela é um exemplo para mim de mulher forte, sim, e de resistência e de história, de superação, porque realmente ela veio do nada e ela hoje em dia tem um mundo aos pés, assim, sabe? E ela é uma mulher preta, assim, acho que daí é uma coisa assim que metas. Lindo, amiga. Arrasou nos seus exemplos. Nossa, Sim, muito fiquei lindo. emocionada aqui. Ai, Carol, eu fiquei muito emocionada com tudo que tu falou, assim, da tua família, das mulheres da tua família. Eu acho que a gente que é mulher se identifica ainda mais com essa fala, né? De olhar para as mulheres que vieram antes da gente e saber reconhecer o quanto elas nos trouxeram essa força no trabalho delas, no rolê delas, mesmo que as suas tias, por exemplo, são da educação, elas ainda são mulheres que estão à frente, passando conhecimento, incentivando alunos, né, crianças a abrirem a cabeça. Então, eu fiquei muito tocada, real, assim, com o que te trouxe até aqui. E a Rihanna é maravilhosa, né? Dá pra ver as referências em você, bem hype. Bem referenciada. E tu, Lele, como é que são essas referências para ti? Eu acho que assim como a Carol, eu tenho como grande referência da minha vida, assim, para tudo é minha mãe, né? Assim, quem tem a oportunidade de conhecer ela sabe que ela é e sempre foi uma mulher muito trabalhadora, assim. A minha mãe, eu acho que um dos principais aprendizados que eu tive com ela foi essa questão do trabalho, sabe? E isso vem da família dela, porque a gente é descendente de armênios e, e essa cultura trouxe muito essa questão do trabalhar, do trabalho duro, do lutar, batalhar mesmo, sabe? E a minha mãe sempre foi essa figura, assim, para mim, nossa, eu quero ser igual a você, sabe? Porque ela também, assim, até por conta disso, né, dessa questão, toda essa cultura do trabalho, a família da minha mãe, eles não achavam que ela tinha que estudar, por exemplo. Eles achavam que ela tinha que trabalhar e ganhar o dinheiro dela e pronto. E ela lutou contra isso, né? Ela é fonoaudióloga, é professora. Ela lutou contra isso e construiu uma história muito linda, sabe? Uma história muito foda, assim, como profissional, como fonoaudióloga, professora. Então, isso, nossa, me inspira demais, assim, ela é tudo, assim. E a minha tia também, a minha avó, todo mundo, nossa, traz muito essa cultura do trabalho. E realmente a única coisa que eu senti de diferente, assim, com a minha mãe é que, para ela, a gente não tem que trabalhar duro, sabe? A gente não tem que sofrer com o trabalho, né? Assim, nesse sentido, a gente tem que gostar do que a gente faz. Ai, que E isso legal. nossa, ela sempre me falou isso, assim, você pode fazer o que você quiser, só duas condições, você tem que gostar e você tem que estudar, sabe? Então, acho que eu vim daí, sabe? Juntou um pouquinho de cada, assim, e daí eu nasci a Áries com acidente de Capricórnio, também gosto de trabalhar. Para mim foi muito eu não eu inicialmente nesse processo de inspiração, como eu estava ainda muito enfurnada no sistema, né, o que realmente me puxou para uma realidade diferente,
foi uma época que eu comecei a escutar muito a Beyoncé. Para mim, assim, ela foi o marco e a marca que me trouxe essa visão de mundo, assim, sou mulher, eu tenho a minha marca, eu tenho o meu recado e eu vou inovar essa porra e eu vou contar a minha história do meu jeito, assim. Então ela me trouxe, foi quando ela lançou, não era nem o Lemonade, era um antes do Lemonade. Formation. Então, formou assim, todas nós, né? Bem nessa época mesmo. Gente, eu amo. É isso, tem mulher foda em tudo quanto é canto, entendeu? É até difícil você falar uma ou outra. É verdade. Então, para mim, ela veio, tipo, tem uma música dela que é, agora eu não me lembro o nome, mas que ela fala muito, tipo, eu quero deixar a minha marca no mundo e ter certeza que pelo menos eu fiz alguém feliz, eu fiz alguém, sabe, melhor. Então eu vi aquilo e começou a ser uma inspiração para mim, sabe? Porque esse meu lado artístico, ele existe, ele ainda precisa de um cuidado e uma cultivação maior, porque eu quero ser uma Beyoncé da vida também. Sim. Logo mais vocês verão eu em performances cantando, etc. Mas enquanto isso não acontece, eu tô aqui no meu lado business. E uma coisa que a Carol que a gente estava conversando mais em off aqui, era a minha família, sabe? Eu sinto hoje também que eu sou, assim, a representação à frente de tudo que todos fizeram, sabe? Isso me deixa, assim, muito emocionada. Até, às vezes, eu falo com o espelho, assim, né, gente? Fico parando no espelho, parece que eu tô falando com outra pessoa, mas tô debatendo as reuniões, assim, da minha vida. E quando eu me dei, foi tipo 2 semanas atrás, assim, que eu realmente me dei conta, foi como se tivesse passado um filme, assim, e a característica de cada pessoa da minha família que me chamava atenção, eu fui percebendo o quanto eu integrei isso e hoje eu represento. Então, eu sinto que a minha inspiração não é só por mim e pelo meu sonho, mas é para dar continuidade pelo que a minha família fez, sabe? Nossa, e nessa visão, assim, de mulher, a minha avó. A minha avó é minha inspiração maior, porque ela nasceu em 31. Então, na época dela, não era normal mulher ir para a faculdade, não era normal mulher sair de casa. Ela nasceu em Santa Maria e morava super no interior, assim, e ela sempre foi muito inovadora já, sabe? Ela era filha única e, tipo, enfrentava o meu bisavô. Ela conta, hoje em dia, ela dizia, ele queria me parar em casa e eu dizia, sai da minha frente. É sobre isso. É década pra de 40. Frentex super. Que bom, né? Que bom. Então, ela é muito Não a minha se inspiração, assim, sabe? E muito interessante até ver que na história da família faz pouquíssimos anos que a gente começou a dar o valor para ela. Porque a gente sempre deu valor para o meu avô. Só que hoje em dia, olhando a história, o meu avô só chegou onde ele estava porque ele tinha minha avó, sabe? Ela que foi a base da coisa, ela que dava as diretrizes da coisa. Então, além dela ter sido essa pioneira das mulheres, tipo, de uma turma de, sei lá, 15 meninas no máximo, da faculdade de farmácia na época, que era o que as mulheres estudavam. Tinha, né? Ela era uma delas, representante. E além de não só é ótimo, né? Mas não só estudando, ao invés dela ir para um laboratório, farmácia de outra pessoa, ela foi empreendedora. Ela abriu todas as farmácias dela. Então, assim, eu tenho essa referência, como eu disse, né? Além de todas as pessoas da minha família, pelo que eles representam, a minha avó é o meu exemplo de mulher empreendedora e inovadora no mercado, sabe? Eu sempre... Hoje eu escuto muito ela, assim, me contar, porque eu fico, cara, a minha força também vem daí, sabe? Se eu tento desistir, eu penso na minha avó e eu, mano, não, peraí, sabe? Nossa, eu me identifico muito com isso que você falou, dessa questão da gente dar continuidade para a história da nossa família, né? No caso da sua avó. Porque realmente é uma história, né, de luta, muita persistência, que nem a gente, né, falou, e é muito lindo de ver, e é impossível você não se inspirar por uma história dessa, por exemplo, né?
E explica, quando a gente olha para a história das nossas famílias, né? Muitas vezes, quando a gente está nesse lugar de empreendedorismo também, trazendo uma inovação muito grande, que por mais que eles tenham trilhado também caminhos possibilitando que a gente estivesse aqui, é difícil para a cabeça de quem vem de outra época entender essa inovação que a gente traz. Mas também é da gente conseguir, com amor, explicar que o que a gente está fazendo também é em prol deles, sabe? Que não é fazendo exatamente a mesma coisa que eles fizeram que a gente vai honrar essa história, mas é justamente atualizando, trazendo e para nossa realidade, né? Para nossa realidade. Eu acho que um lado difícil, inclusive, do empreendedorismo que a gente estava falando anteriormente, né? É isso, você ter que explicar para as pessoas o que você faz, né? E tá tudo bem. Principalmente no digital, né? Principalmente nessa área. Eu acho que quem trabalha no digital enfrenta muito isso, né? Nossa, demais. Esse questionamento, assim, mas você ganha vida com isso? Assim, é uma coisa que constantemente eu ouço, a galera pergunta, tá, cara, mas você só faz isso? Tipo, não. Exato. Sim. Tá, não, mas nossa, isso é o seu trabalho, sabe? E como que você ganha dinheiro? Mas como que é o seu trabalho, assim? Então, isso é muito louco e realmente para convencer a nossa família de que isso sim realmente é um trabalho e de que o futuro é esse, as coisas realmente mudaram, a CLT já não tem mais a mesma força que antes, a CLT já não é mais tão boa quanto antes. Isso, a gente sabe que tem muitas coisas boas na CLT, tem sim, as garantias são ótimas, só que ela já não é mais como antes, já não é a única opção. Antes a gente tinha mais ela como uma única opção, o empreendedorismo era mais incerto, assim. Hoje em dia você pode empreender tendo um celular na mão, assim. Você pode ganhar muito dinheiro tendo somente um celular, você não precisa ter um computador, você pode ser produtor de conteúdo. Quantas pessoas vêm do nada produzindo conteúdo bacana, sabe? Então, acho que hoje em dia as pessoas estão começando a entender, mas para nossa família, para a geração da nossa família, ainda é muito complicado essa clareza de que isso daí é o futuro, sabe? De que realmente isso é uma carreira e o que a gente faz realmente é muito sério e que a gente está criando raízes no início de tudo isso, no início desse boom, porque a gente está vivendo o boom da internet, ele é agora. A próxima geração que tá 100% na internet. A gente começou, a gente estava ali no meio a meio, entre estar na geração da internet, da televisão ainda, mas agora a gente vê que é o boom realmente da internet agora. E a gente está fazendo realmente, criando raízes no marketing. Daqui a 30 anos, com certeza vai ser tudo muito diferente, e é uma coisa que a gente está em constante aprendizado também, né? Mas as pessoas... Além de raízes no marketing, né, raízes na sociedade, né? Por isso que a primeira pergunta que eu fiz para a gente também era o que o empreendedorismo no contexto social, porque, né, fazendo aí até um fechamento de tudo que a gente falou, né? Empreender é poder ser você, né? Poder ser a sua marca, o seu registro, a sua identidade, trazer para o mundo essa inovação. E não só para o mundo, assim, tipo, de uma forma lúdica, mas de uma forma estrutural. É trazer novas diretrizes para os nossos sistemas. Porque é isso que eu falo sempre, né? A gente não vai mudar a nossa sociedade se a gente ficar esperando que o governante faça ou que o legislativo faça. O legislativo sempre andou depois de uma demanda que aconteceu, assim. Então, a gente precisa caminhar para que as coisas em todos os setores vão se atualizando, né? É isso que eu ia falar, tá tudo interligado, né? Uma coisa que a gente vê claramente, por exemplo, no design, é essa questão da tendência cultural, né? Que gira em torno de um período, né? De um tempo. E isso entrelaça todos os serviços, né? Tanto a questão da comunicação, design, costumes, tudo, gente, tudo. Tudo é cultura, né? Tudo é cultura, exatamente. E isso é muito legal, né? Da gente poder
enxergar essas diferenças entre as culturas, né? A cultura da nossa família com a nossa e, ao mesmo tempo, assim, integrar as duas, né? Assim, e oferecer um serviço completo, né? Eu tava, até hoje mesmo, eu tava saindo do banho e, como eu já contei para vocês duas, eu sempre falo, inclusive as pessoas aí que me seguem já devem ter ouvido eu falar, porque o banho para mim é um lugar assim, ó, de nascer ideias. Ai, eu Então eu amo. tava lá nas minhas reflexões todas e eu tava me dando conta, né, que a gente tá sempre entre esse paralelo, né, do que existiu, ou seja, o passado, a nossa família, a idealidade, ou seja, o que é o ideal, aquele futuro que a gente almeja, e a junção esses dois paralelos é o que a gente faz hoje, todos os dias que a gente está construindo, né? Então, o que a Carol falou também, a gente está aqui construindo essa ponte, construindo esse solo para que um novo mercado aconteça, para que uma nova cultura nasce, né? Sim. E não totalmente do nada, mas essa continuação para nos levar para um futuro que a gente já idealiza. E eu acho que essa mudança na cultura, né, e isso que eu tanto falo, que a Cacau também falam, né, de querer mudar, né, eu acho que essas mudanças vêm do micro, sabe? Do pequeno, não do macro. Eu acho que até o jeito que você trata o seu vizinho, por exemplo, pode mudar o dia dele. Então, eu acho que pequenas coisas, pequenas atitudes, por exemplo, pensando na questão empreendedora, né, dos nossos clientes, pequenos toques que a gente dá para os nossos clientes já, cara, parece que muda a pessoa, assim, nossa, tipo, você também, né, tem essa questão de você estar olhando a empresa de fora, fica um pouco mais fácil, né? Mas eu acredito muito nisso, que de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir mudar esse cenário que não está muito favorável ultimamente. Eu também, eu tenho muita fé dentro de mim. Inclusive, essa fé, essa crença, e é uma crença, não é lúdica, sabe? É por ver pessoas como vocês duas, por exemplo. Eu conheço a Lele já tem um tempo, a Carol eu conheci recentemente. Então, assim, ouvir vocês, né, contando as histórias, as visões de mundo, as experiências, e me identificar tanto é o que faz eu acreditar que a gente consegue. Sabe? Tipo, saber que eu não tô sozinha, que tem outras pessoas com as mesmas dificuldades, as mesmas vontades, os mesmos instintos de mudança, faz eu acreditar que a gente tem como fazer acontecer, né? Sim, não, Gurias, total. e eu acho que a gente já pode concluir, então, esse nosso primeiro papo, porque, né, se a gente deixar, a gente fica conversando eternamente. Horas. Vocês têm alguma frase, sei lá, algum fechamento que vocês sentem de fazer em relação a tudo que a gente conversou hoje? Assim, a primeira coisa que vem à minha cabeça é gratidão, sabe? De estar aqui, de chegar onde eu cheguei, do lado da Carol, né? Que é uma pessoa muito importante para mim, de estar aqui podendo passar um pouco da minha experiência, né? Para vocês, para Cacau. E trocar essa ideia, para mim, é muito gratificante, assim, de verdade. E realmente não era uma coisa que a gente estava muito acostumada a fazer, em que precisamos fazer mais. Mas que, nossa, muito legal. E fiquem ligados para os próximos episódios. Adorei. Não, a Lelê fala que a Carol é a social, como é que é? É a influencer, mas a Lelê também tem um toque ali de comunicadora. Chama para o salva, curte, compartilha. Arrasta para cima. Arrasta para cima. Mas, realmente, assim, para finalizar, eu acho que é importante a gente não desistir daquilo que a gente acredita e dos nossos sonhos. Ser autêntico também, acho que isso conta muito em tudo. A gente ter inspiração, claro, tudo na nossa vida, eu acho que vem a partir de inspirações, mas eu acho que é muito importante a gente ser autêntico, a gente não pode pecar nisso, acho que é uma coisa que já pequei sim, acho que todo mundo um dia peca,
nesse quesito da autenticidade, mas eu acho que é uma lição que eu tirei da gente colocar para quando a gente trabalha e quando a gente empreende, colocar a nossa essência naquilo que a gente está fazendo, porque eu acho que isso faz toda a diferença. A partir do momento que eu consegui entender que as pessoas queriam aquilo que eu tinha para oferecer, e não aquilo que já existia, que tinha ali no mercado, e que, claro, a gente tem que estar ligado no que tem no mercado, entender e sempre tentar trazer as soluções para os nossos clientes, mas a gente não precisa fazer exatamente essas fórmulas que a gente vê por aí para as coisas darem certo. Eu acho que cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua história e cada um tem o seu tempo, assim, sabe? Acho que a história de ninguém vai ser igual. A gente, claro, almeja que as coisas se realizem muito rápido, mas nada acontece rápido, porque se fosse assim seria muito fácil e não se chamaria conquista, né? Então, eu acho que é isso, realmente não desistir daquilo que a gente quer, dos nossos objetivos e ser verdadeiro e autêntico sempre, sem passar ninguém para trás, assim. Acho que isso daí faz com que a gente tenha trilhe um caminho bonito e alcance os nossos objetivos, sabe? Que legal, gurias. Eu acho que é super sobre isso, sabe? A minha mensagem, eu acho que, né, foi bem completo que vocês falaram, mas talvez só um pontinho, assim, não tenha medo desses desafios, sabe? Não tenha medo do desconhecido. Olha para trás, reconhece a tua história, se precisar, leva o tempo que for, que nem a Carol disse, para te reconhecer, para entender quem tu é, o que tu já conquistou na tua vida, porque é o teu passado que vai fazer tu sentir a força para tu viver um ambiente que tu não conhece ainda, sabe? Só para complementar o que eu estava falando, minha mãe sempre fala uma coisa: do chão você não passa. É isso. Então, o não você já tem e do chão você não passa. É sobre isso, eu acho. É sobre isso, eu também acho. Então, gente, eu acho que a gente conclui nesse do chão você não passa, o não você já tem. O resto faça o seu brilho acontecer. E eu quero agradecer vocês duas, gurias. Muito obrigada pela honestidade de vocês, o acolhimento e o carinho. Foi muito gostoso esse primeiro blend aí, essa primeira conversa nossa. Obrigada a você também. Imagina, eu quero agradecer também a galera que vai estar nos escutando aí. E vou deixar o convite, gente, para vocês que estão nos ouvindo, para deixar aqui na barrinha de comentários o que é empreender para vocês. Se vocês têm algum desafio, quem são as pessoas que inspiram vocês, qualquer questão, a gente está aqui também para construir junto essas visões nesse coletivo. E o que mais? Como a Lelê disse, né? Fiquem ligados para os próximos episódios. Exato. Mais para conversar. É isso, meninas. Então, um beijo. Beijo. Muito obrigada, Cacau.